Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então estou voltando aqui, para mais um pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis, tá? E nesse pré-aula a gente vai estar abordando o final, da aula passada, que é a questão então da regra da cadeia para derivadas parciais, tá? Então a gente vai retomar o primeiro caso, que a gente começou a ver na aula passada, onde que a gente tem, então, se eu tenho uma função de duas variáveis, uma função z igual a f de xy, e ela é uma função, então, diferenciável na variável x e y, onde que a função x ela é uma função de t e y é uma função também de t, diferenciáveis na variável t, tá? Então a gente pode determinar o diferencial dessa função z em relação a essa variável t, E a gente pode obter então esse diferencial de z em relação ao diferencial de t pela derivada parcial da nossa função em relação à variável x vezes o diferencial dessa função de x em relação à variável t, tá? Mais o diferencial de y, o diferencial parcial de y em relação a y, vezes o diferencial de y na variável t. Tá? A gente fez um exemplo e agora a gente vai fazer mais alguns, mais uns dois exemplos, no caso, duas aplicações aqui. Tá? Então, o exemplo 2, que seria o próximo exemplo que eu ia tratar em aula com vocês, seria um exemplo de aplicação no qual a gente tem, então, a pressão em P, ou seja, em quilopascais, o quilopascal, o volume dado em litros e a temperatura dada por T em kelvins, de um mol de um gás ideal, relacionam-se pela equação P vezes V igual a 8,31 vezes a temperatura T. Então, pressão vezes volume é igual a 8,81 vezes a temperatura T, em Kelvin, claro. Ele quer que a gente determine a taxa de variação. Então, lembra, gente? Taxa de variação está associada a diferenciais, da pressão, quando a temperatura, então, é de 300 Kelvin e está aumentando com uma taxa de 0,1 Kelvin por segundo. Tá? Então, a gente tem aqui uma associação da temperatura em relação ao tempo. Tá? E o volume é de 100 litros e está aumentando com uma taxa de 0,2 litros por segundo. Tá? Então, ele também apresenta a taxa de aumento do volume em relação ao tempo. Tá? Primeira coisa, gente, a gente tem que escrever a pressão em relação à variável de temperatura e em relação à variável volume, tá? Então a gente vai pegar o nosso PV igual a 8,31 vezes o T, e a gente vai isolar a pressão, Então nós temos que a pressão ela vai ser dada por 8,31 vezes a temperatura dividido então pelo volume. E aqui então eu gero uma expressão, uma expressão que define a pressão em função da temperatura e em função do volume. Tá? Vou ajeitá-la um pouquinho melhor e descrevê-la da seguinte forma, então, pressão em função de temperatura e do volume, tá? Vai ser dada por 8,31 vezes T vezes V elevado a menos 1. Tá? Posso fazer dessa forma ou posso deixar com V ali embaixo, fazendo a divisão no denominador, não há problema algum. Tá? Então a primeira relação que nós temos é esta. A segunda relação é que ele já apresenta para a gente as taxas de variação da temperatura em relação ao tempo e do volume em relação ao tempo. Ou seja, ele traz para a gente o diferencial de T em relação ao diferencial de tempo. E ele já traz para a gente sendo o valor de 0,1, no caso, 0,1 Kelvin por segundo. Tá? E ele traz uma outra relação que é o diferencial do volume
em relação ao diferencial de tempo, no caso sendo 0,2 litros por segundo. Tá? Então são essas informações que o enunciado me traz. Então, para eu resolver esse problema, a gente vai estar fazendo, então, né, o diferencial da pressão em relação ao diferencial do tempo. E para obter esse diferencial, a gente vai fazer, então, o diferencial ou a derivada parcial da pressão em relação ao diferencial de temperatura vezes o diferencial de temperatura pelo diferencial de tempo, né? A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, mais o diferencial da pressão em relação ao diferencial, então, de volume, vezes o diferencial de volume em relação ao diferencial do tempo. Tá? É essa expressão que a gente vai estar resolvendo. Neste caso, nós teremos, então, que o nosso diferencial de pressão, nosso dP, em relação ao tempo, ele vai ser decorrente a derivada da pressão em relação à temperatura. Então, a gente vai ter aqui 0,31. A derivada da temperatura é 1, então, vezes V elevado a menos 1, ou seja, dividido por V, vezes o diferencial da temperatura em relação ao tempo, que já nos foi fornecido, que é 0,1. Tá? Então, 0,1. Mais o diferencial da pressão em relação ao volume, tá? Então a gente vai derivar o volume, vai cair então aqui o menos 1. Então a gente já pode até alterar esse sinal, ele não vai ser mais, na verdade ele vai ser menos. Tá? Então menos 8,31 vezes a nossa temperatura, dividido, então lembrando, né, na hora que deriva o volume elevado a menos 1, ele vai ficar volume elevado a menos 2, então dividido por V ao quadrado. Tá? Vezes quem? O diferencial do volume em relação à temperatura, que no caso é de 0,2. Tá? Então aqui eu tenho a expressão que calcula este diferencial. Tá? Agora ele pede que a gente faça isso num ponto específico, né? No caso 300 Kelvin e 100 de volume. Então a gente vai calcular esse diferencial de pressão para 300 Kelvin em relação a 100 litros pelo diferencial, então, de temperatura. Tá? Então, substituindo, nós vamos ter aqui, já vou fazer essa multiplicação, né? Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10, então eu tenho 0,301, 831, na verdade, dividido, então, pelo volume, que é 100, tá? Menos, então, 0,2 vezes esse valor, a gente vai ter, então, 2 vezes 0,831 vezes 2, né? Vamos ter, então, 2,831. Opa, não, eu somei 2 vezes 2. Tá? Então, 1,662 menos 1,662 vezes a temperatura, que no caso ela é de 300 Kelvin, dividido pelo volume ao quadrado. Né? Então, o volume ele é 100. Então, 100 ao quadrado. Tá? E resolvendo essa expressão, a gente vai calcular qual é este nosso diferencial. Tá? Então, vou pegar aqui a calculadora para a gente resolver junto. Tá? Então, a gente vai ter 0,831 dividido por 100 menos 1,662 vezes os 300 Kelvin, tá? Dividido, então, por 100, que é o volume ao quadrado. Vou dar um igual, menos 0,0415
5. Qual é a unidade disso? Gente, isso é o diferencial de pressão em relação ao diferencial de tempo, né? A pressão ela é em quilopascals, tá? Então a gente vai ter quilopascal por segundo, tá? Então é a forma com que essa pressão ela varia ao longo do tempo, certo? Gente, esse aqui é o exemplo que faltava. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e depois a gente volta para conversar sobre mais um exemplo sobre essa aplicação. Até daqui a pouquinho. Fui!